Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estavam pensando que tinham se safado da delação do Master. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zetel. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Péssima notícias para Moraes, Toffoli e Gilmar. STF forma maioria para manter prisão de ex-presidente do BRB. A segunda turma da corte julgou o caso de Paulo Henrique Costa. Nesta sexta-feira, 24, o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal votou para manter a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Regional de Brasília. Com o parecer dele, a segunda turma da corte formou maioria para manter o executivo atrás das grades. O mesmo ocorre com o advogado Daniel Monteiro, tido como intermediário entre Costa e uma corretora de imóveis em operações relacionadas ao escândalo do Master. O julgamento do caso ocorre via plenário virtual. Marques seguiu o entendimento do relator do caso, André Mendonça. Anteriormente, Luiz Fux havia votado no mesmo sentido. Os votos de Mendonça e Fux foram proferidos na manhã da última quarta-feira, 22. No caso, falta somente o parecer de Gilmar Mendes. A votação vai até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. O quinto membro da segunda turma do STF, Dias Toffoli, se declarou suspeito para o caso. Mendonça afirmou que a investigação da Polícia Federal indicou a existência de uma engrenagem ilícita concebida para viabilizar a fabricação, venda e cessão de carteiras de créditos fictícias do Master ao BRB, com expressivo impacto patrimonial e institucional. Para Mendonça, o envolvimento de Paulo Henrique Costa não se limita a uma negligência administrativa ou deficiência de governança, mas alcança em tese a adesão consciente ao arranjo criminoso, com atuação deliberada para favorecer a liquidez do Master em troca de vantagens indevidas. Sobre Daniel Monteiro, consta da decisão do ministro relator que ele teria estruturado empresas de fachada para ocultar patrimônio e documentos e na tentativa de dar aparência de legalidade às operações financeiras. As investigações apontam negociação estimada em 146 milhões em imóveis de luxo entre o ex-dono do Master Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB. Entenda por que, mantida a prisão desses dois, a situação de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se complica. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estavam pensando que tinham se safado da delação do Master. Acreditavam eles que com essa delação alinhada entre Zetel e Vorcaro, haveria um acordo onde eles não seriam mencionados. Pelo menos foi isso que foi divulgado amplamente pela imprensa. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele, tirando aquela parte da polícia que virou a Gestapo do Alexandre de Moraes e que são os cachorrinhos adestrados do Andrei Rodrigues. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zetel. O que acontece? Os dois tinham alinhado, era o mesmo advogado, a mesma defesa para alinhar, para fazer uma delação espelhada uma na outra. Assim não haveria incongruências, então a delação que saísse dali dos dois seria a palavra final. E eles já haviam organizado de proteger algumas pessoas, inclusive ministros do STF. Só que André Mendonça prendeu este cara aqui, ó. Esse aqui é o operador, o verdadeiro operador das propinas, de toda a corrupção do Daniel Vorcaro. O nome dele é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Esse cara foi preso recentemente. E agora ele está correndo para fazer uma delação. Só que a delação dele, para poder ser válida, vai ter que ter mais informações que a delação de Vorcaro e Zetel, e não é uma delação alinhada com a deles. Então se criou uma espécie de corrida para delação. Prisão do ex-presidente do BRB abre corrida por delações. Escuta isso aqui para você entender como que essa jogada acabou com um plano de blindar ministros do STF, no caso Master. Defesa de Paulo Henrique Costa discute delação premiada sobre escândalo, mas terá que competir com outros acusados pelo interesse
dos investigadores. A análise é de Pedro como é que é o nome desse cara? Venceslau. Matéria, pegar a segunda parte. O cenário atual indica que as delações de Fábio Zettel e Daniel Vorcaro devem ocorrer de forma alinhada, com as defesas trabalhando em conjunto, algo que é permitido juridicamente. No entanto, a defesa de Paulo Henrique Costa não está alinhada com a dos outros dois acusados, criando uma competição por quem oferecerá informações mais valiosas às autoridades. O que isso quer dizer? Vou explicar em termos simples aqui. Se Vorcaro e Zettel fazem uma delação alinhada e lá eles omitem informações, como por exemplo blindando alguns ministros do STF ou pessoas, autoridades importantes, e aí chega o Paulo Costa, né, Paulo Henrique Costa, e faz uma delação ampla, mostrando que teve participação, além dos membros da delação do Vorcaro e Zettel, do STF ou figuras do Centrão, a delação do Vorcaro e Zettel é anulada. Eles perdem o acordo, eles perdem os benefícios da delação por estarem omitindo informações. Pelo simples fato do Paulo Henrique Costa agora estar também fazendo uma delação separada, Zettel e Vorcaro vão ter que falar tudo. Senão eles correm o risco de perder os benefícios. E aí, meu amigo, é passar o resto da vida preso. Corrida da delação do Master terá benefícios para quem falar mais do que a PF já sabe. Pelo menos 4 investigados no caso Master estudam possibilidade de delação. Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, João Carlos Mansur e Paulo. Esse aqui é o que estragou o jogo. Esse aqui acabou com a brincadeira da galera. O caso Master tem tudo para se transformar em uma corrida de delações. Terá benefícios e o acordo fechado quem falar mais do que a Polícia Federal já sabe e trouxer informações novas sobre atos praticados, principalmente por autoridades públicas. O Alexandre de Moraes, o André Mendonça soltou esses dias para trás que as delações são de certa forma indiferentes, porque a Polícia Federal já tem informações o bastante para levar o caso adiante. Isso deixa a defesa dessas 4 pessoas que eu acabei de mencionar preocupadas, porque, se a Polícia Federal já tem informações para fazer o julgamento, para terminar o inquérito, então o que eles teriam que falar teria que ser tudo e mais um pouco. Senão, a delação não teria feito. Ela não vai trazer benefícios, não vai diminuir a pena dos presos. Vorcaro já está separando 50 bilhões para pagar de multa, né, nesse benefício da delação. Só que o Paulo Henrique Costa, que era o verdadeiro operador, o cara que realmente fazia o trabalho sujo e sabe exatamente quem recebia e por que recebia, ele vai ter que falar. Se ele era o operador, ele vai ter que falar quem recebia, por que recebia, quem viajava nos jatinhos, por que viajava no jatinho, por que tinha contrato com esposa de ministros do STF. Então, eles vão votar hoje, o STF, a segunda turma, vai votar hoje se ele continua na prisão ou não. O Dias Toffoli já disse que não pode votar. Então nós temos Fux, Cássio Nunes e o André Mendonça que vão votar para ele continuar. Ele preso, aí é o desespero, pessoal. Então parabéns André Mendonça, parabéns à verdadeira Polícia Federal, aquela que nós saímos às ruas em 2018 e 2017 para defender no período da Lava Jato. Eu sei que a maioria da Polícia Federal é formada de pessoas decentes, pessoas honradas. Eu sei que tem uma minoria que está maculando toda a corporação, toda a instituição, que é a minoria ali que virou uma espécie de puxa-saco Gestapo de ministros do STF, ou puxa-sacos do André Rodrigues, que vai sair agora, final desse ano, quando a troca de presidência. E essas pessoas que se tornaram vassalos desses 2 nomes mencionados, elas vão ter que sofrer as consequências na justiça por terem agido como jagunços, como aquele Marcelo Ivo que estava lá nos Estados Unidos agora e foi expulso de lá. Eu estou vendo aí... Eu estou com muito otimismo para essa delação do Paulo Henrique Costa e eu já disse, Vorcaro, você pode sair dessa como um herói, cara. Você pode sair dessa como um verdadeiro herói. O Brasil está disposto a esquecer os crimes que você cometeu desde que você ajude o Brasil a voltar a ser uma democracia e derrubar essa ditadura do judiciário. Está nas suas mãos. Agora, achar que você vai conseguir blindar alguns nomes só vai te fazer com que você passe o resto da vida preso. Meus amigos, está acontecendo algo inacreditável, mais inacreditável ainda do que já aconteceu. E os ministros do STF, não é o Gilmar só, hein? Outros ministros do STF estão falando abertamente na imprensa. Essa informação veio hoje, agora de manhã, sexta-feira, dia 24, veio da Veja, dizendo que esses outros ministros dessa banda podre do STF
da qual o Gilmar faz parte, a qual o Gilmar integra, e até há quem diga que comanda. Esses ministros estão falando em prisão do Zema. Disseram para a Veja o seguinte: olha, o Zema tem que tomar cuidado porque já que ele está ou será integrado ao inquérito das fake news, ele pode ser preso. Como se o inquérito das fake news fosse um território livre, onde tudo pode acontecer, e a gente sabe que é mesmo. Agora, eles dizerem isso, como se isso fosse legal, como se isso fosse razoável, é de cair o queixo, para não dizer outra coisa. E tem gente até, é tão absurda, a situação é tão absurda, que eu já vi analista dizendo o seguinte: talvez o STF queira ajudar o Zema, porque não é possível, é claro que isso impulsiona a campanha do Zema, isso fortalece o nome do Zema e joga o nome do STF no lixo. Os ministros estão realmente, por completo, descolados da realidade, ou não dá para entender. Não dá para entender, eles não recuam, eles não percebem que estão jogando o seu próprio nome mais ainda na lama. E aí a gente fica tentando aqui pensar alguma possibilidade que não seja... Claro, não acredito que seja isso, deles quererem ajudar o Zema, e nem acredito que eles estejam tão descolados assim da realidade a ponto de não perceberem que eles próprios estão se prejudicando com isso. Eu fico aqui tentando pensar uma alternativa a essas duas possibilidades e me vem à cabeça apenas o seguinte: os ministros estão querendo criar uma cortina de fumaça, um ruído, uma espuma, com esse monte de informações. Vamos prender esse, vamos fazer aquilo, vamos agora comparar homossexual com ladrão, agora vamos dizer que o sotaque mineiro é pior do que o do Timor-Leste, agora vamos dizer que isso, aquilo, enfim, é tanta informação que a gente esquece o básico e o essencial. Sabe qual é o básico e o essencial? Aposto que você já esqueceu também. O básico e o essencial é que a CPI do crime organizado pediu indiciamento de 3 ministros do STF. E aposto que um desses indiciados, ou que o seu nome foi pedido para indiciamento, é um do que está dizendo que vai prender o Zema. Aposto. E sem dúvida, um deles já está aí na mídia, que é o Gilmar. O Gilmar também teve o seu nome pedido. Tudo começou ali e a gente já não se lembra mais que lá é que foi que tudo começou, né? Então a gente se esquece do fato inicial porque veio muito ruído, veio muita fumaça, e aí a gente passa a discutir a fumaça, passa a discutir o ruído, passa a discutir o que falou o Gilmar aqui e ali, passa a discutir o que disse o ministro sobre o que falou o Gilmar. A imprensa começa a reverberar as consequências do fato e esquece o fato. E o fato é que os ministros, uma CPI do crime organizado, pediu o indiciamento de 3 ministros do STF e o PGR, o Gonê. Você percebe? E sobre isso, nem um pio. Sobre esse assunto, sobre o porquê que eles foram indiciados ou houve o pedido de indiciamento, o Gilmar não fala nada, ele fala de tudo, para qualquer um. Se eu chamar acho que o Gilmar aqui para uma live, é capaz dele vir. Mas falar do porquê que houve o pedido de indiciamento, aí eles não falam. Falar porquê que esses ministros todos estavam voando no avião do Vorcaro, aí não falam. Falar porquê que o filho do Nunes Marques tinha um contrato com o Master e voou com o Vorcaro para uma festa de casamento, e por que o filho dele conseguiu 500 clientes com 1 ano de formação em direito, aí ninguém fala. Por que o ministro Toffoli estava sendo acusado de ser sócio de um resort que teve aquisições do Master, né, que o Master comprou e vendeu parte do resort, e o resort tinha um cassino clandestino, que inclusive criança estava jogando, aí ninguém fala. O porquê, afinal, e realmente, e verdadeiramente, para que servia realmente esse contrato de 129 milhões da mulher do Moraes, aí ninguém fala. Aí o Gilmar não abre o bico, não abre a boca para falar disso. Para falar de todo o resto ele abre. Então, meus caros, é preciso que a gente também entenda isso. Por trás de toda essa espuma e burburinho, há uma intenção deliberada do STF de fazer com que a gente jogue o nome deles na lama, os prejudique, mas
sobre, o Gilmar foi homofóbico, foi xenofóbico, foi não sei o que lá. Tá, mas e o voo do Vorcaro? Aí a gente esquece. Tá, mas e os 129 milhões? Aí a gente esquece. Tá, mas e o cassino clandestino? Aí a gente esquece. Tá, mas e a delação do Vorcaro que não está andando? Aí a gente esquece. Então, é cortina de fumaça. Me parece que é isso. Eles jogam o nome deles na lama para que a gente esqueça a lama que está na toga, dentro dos bolsos das togas deles. É isso, fiquemos atentos, hein? Fiquemos espertos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Fala se você concorda comigo, se você não concorda, deixa aí a sua opinião, quero te ouvir. Moraes salvou o PCC. Decisão de Moraes para se blindar no caso Master salvou o PCC. Olha só o absurdo que aconteceu. Em março, o ministro Alexandre de Moraes ele publicou uma decisão, uma liminar, restringindo o uso dos relatórios de inteligência financeira. Aqueles do COAF, aqueles que são espinha dorsal de qualquer investigação contra a lavagem de dinheiro, corrupção, crime organizado no Brasil. E por que ele fez isso? O senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, ele já deu a resposta. A decisão de Moraes foi feita sob medida para proteger a si mesmo e os seus parceiros no STF, especialmente Dias Toffoli. Autoblindagem. Moraes criou uma regra geral para resolver um problema seu, pessoal, impedir que relatórios do COAF fossem usados para investigar movimentações financeiras dele e dos seus colegas. Mas quando você cria um escudo para se proteger, um escudo geral, uma regra geral, muda a regra, outros vão se esconder atrás dele. E foi exatamente o que aconteceu. No Piauí, um juiz anulou uma investigação do PCC após a decisão do Moraes. A coluna da Andresa Matais do Metrópolis revelou: o juiz Valdemir Pereira Santos, do Tribunal de Justiça do Piauí, usou a liminar do Moraes como um fundamento para anular investigações da Operação Carbono Oculto 86, uma operação da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo que apura a infiltração do primeiro comando da capital, o PCC, no setor de combustíveis. Crime organizado pesado, facção criminosa. E um juiz do interior do Piauí anulou tudo, citando o quê? Uma decisão que o Moraes fez para se proteger. Essa foi a base. E não foi um caso isolado, antes fosse. A liminar provocou uma onda de reações, de pedidos de advogados de todo o Brasil tentando anular investigações. Sabe quem mais está tentando usar a decisão do Moraes como escudo? Influenciadores que vendem tigrinho, contrabandistas milicianos, corruptos, lavadores de dinheiro, todo gente que pratica todo tipo de crime, que gera lavagem de dinheiro, que gera relatórios do COAF, que começa investigações. Todo mundo vai usar a decisão do Moraes para chegar lá e dizer: não pode, ilegal, derruba tudo. Todos citando a mesma decisão liminar do Moraes. A decisão que o Moraes fez para blindar a si mesmo e os seus amigos virou um passe livre para o crime organizado. E o mais revelador: Moraes só corrigiu o alcance da decisão, dizendo que as restrições que ele impôs valem apenas para casos futuros, no dia seguinte à publicação da reportagem do Metrópolis. Ou seja, ele não percebeu sozinho o estrago, ele precisou da imprensa para mostrar que a blindagem pessoal dele estava salvando o PCC. E mesmo com a correção, o dano no Piauí já estava feito, investigação anulada, acusados do PCC livres. Pensa na ironia. Moraes é o relator do inquérito das fake news. É o ministro que se apresenta como guardião da democracia, que investiga e pune em nome da ordem democrática. E a decisão dele está sendo usada pelo PCC para escapar da justiça. O cara que diz combater o crime está, na prática, facilitando o crime, porque a prioridade número 1 não é proteger a sociedade, é proteger a si mesmo. Como a gente mostrou aqui no canal, o Alessandro Vieira ele denunciou que essa decisão do COAF foi feita focado em se proteger e proteger os parceiros dele, especialmente o Dias Toffoli. Agora a denúncia se comprova com fatos. A autoblindagem do Moraes não protegeu só ministros do Supremo, protegeu o PCC, protegeu contrabandistas, protegeu milicianos, protegeu corruptos e lavadores. É o que acontece quando o juiz legisla em causa própria. O escudo pessoal virou uma espécie aí de guarda-chuva do crime. Restringir os efeitos da decisão ao passado não vai resolver.
porque vai impedir, a decisão vai continuar impedindo que novas investigações comecem no futuro, porque amarrou as mãos o COAF. O COAF não pode mais comunicar os crimes para que sejam investigados pela polícia e pelo Ministério Público. E fica a pergunta: quantas outras investigações pelo Brasil estão sendo anuladas nesse momento por causa dessa decisão? Quantos criminosos estão escapando e vão escapar porque um ministro do STF decidiu que proteger a si mesmo era mais importante do que proteger o país? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!